10ª temporada do N1 Cast. Começamos com essa energia porque esse podcast é uma maravilha. Que maravilha! Rodrigo Moreira, Rodrigo Maravilha. Querido, a gente se conhece há muitos anos, já daqui a pouco completa 10 anos que a gente se conhece. Admiração enorme pelo trabalho dele. Vamos começar na 10ª temporada N1 Cast, o podcast número 1 de saúde, negócio, nutrição e fofocas e tudo mais. É isso que a gente faz. Rodrigo, teu currículo é tão grande, tá escrito aqui, eu faço o trabalho de casa, a gente leu... Blá, blá, blá. O que você quer se apresentar hoje? Você se transformou ao longo do tempo. Quem é o Rodrigo hoje? Eu sou um eterno apaixonado pela profissão. Isso me traz muita motivação para seguir construindo os meus conhecimentos. Eu acho que o conhecimento é o que me norteia. Eu sou esse tipo de pessoa que nos meus momentos vagos, ao invés de eu estar me distraindo vendo um filme, eu gosto de ler um artigo. Esse é o meu perfil, essa é a minha característica, é isso que me faz vibrar. E por isso que ainda eu sou um nutricionista atuante em diversas áreas diferentes, por gostar de estar a par de diversas áreas diferentes. Que demais. É assim que eu me apresento. Rodrigo, eu preciso te separar Eu preciso te tirar da rede social, te separar daquele lugar comum. Me fala um pouco da tua formação rapidamente, só pra... Eu conheço a tua formação, mas é importante pra gente... Dentro da área, então, fiz a graduação na FMU. Eu era, em escola, um aluno levado, na época falado, né? Que reprovei de ano, eu tinha uma dificuldade de concentração. Aí foi quando eu entrei na faculdade. Na faculdade eu me encontrei. No 3º semestre eu iniciei a iniciação científica, inclusive com o João. E fiquei por 3 anos lá, recebi bolsa também do governo. Para mim foi uma grande conquista. E aí iniciei as pós-graduações logo, até mesmo ainda durante a graduação. A minha primeira pós-graduação, eu estava na graduação. Fiz em medicina esportiva, foi a minha primeira pós-graduação, porque eu estudava muito nutrição já, e eu queria aprender coisas diferentes. Eu queria ler um eletrocardiograma, eu queria ler uma ressonância magnética, coisa de doido. Mesmo não sendo médico e não podendo usufruir disso tanto. Aí eu fiz a pós em medicina esportiva, único nutricionista, era num grupo chamado Cefit, que era uma galera da Unifesp. Depois eu fiz fitoterapia e depois nutrição esportiva, porque eu sempre atuei na nutrição esportiva e precisava dessa titulação. Mas eu acho que a pós na medicina esportiva te ajuda a conversar, né? Demais, exato. Te ajuda a conversar com outros profissionais, porque senão fica muito distante. Aí você... O que acontece, eu acho que na equipe multidisciplinar, por não conhecer a área do colega, você muitas vezes erra por criticar uma conduta. O que eu vejo de alguns nutricionistas, quando recebem um paciente, por exemplo, que vem com uma medicação mais agressiva para o tratamento, aí critica. Não, mas por que está botando isso? Cara, você atendeu o paciente? Exato. Você sabe qual o risco que ele tem? Você sabe qual o esquema terapêutico proposto pelo médico? Às vezes o médico foi extremamente agressivo porque ele sabia que tinha um componente de ansiedade, depressão, tudo ali, que vai ter que colocar a medicação inibidora de apetite, vai ter que colocar a medicação ansiolítica porque não vai segurar. O paciente já passou por tratamento de terapêutico, já fez psicoterapia, já foi para psiquiatra, e não segurou. Concordo, então o médico... entendo. E aí o profissional de nutrição, por desconhecer um esquema terapêutico, um tratamento... Julga sem saber. Julga e quebra e acaba se prejudicando, porque o médico não indica mais. Vai falar, pô, eu mando pro nutricionista, o cara não sabe o que eu tô fazendo. Exatamente. E me critica. Então, né, essa interdisciplinaridade, você também precisa estudar um pouco sobre as outras áreas. Entender, você vai lá e visita, olha o esquema farmacológico. Você não é farmacêutico nem especialista, mas você entendeu. Você olha uma prescrição, você fala, putz, ali tem alguma coisa para segurar o peito. Mas aqui tá... então esse paciente... É isso. Olha a anamnese nutricional, fala, puta, tem um componente grande aqui de ansiedade e tal. Beleza, nutricionalmente eu vou cumprir o que eu posso fazer aqui, mas tem a medicação do médico. Exatamente, esse é o raciocínio. Então, que é necessária. E o médico muitas vezes já programou o desmame daquilo ali. Muitas vezes ele já programou aquele desmame e você vai lá e interfere. É uma pena, né? Eu entendo. Não, é bem por aí. Então, para conseguir ficar a par, né, de um tratamento mais sistêmico, que hoje é chamado de integrativo, eu acredito que isso faça poucos anos dentro da visão que eu sempre tive na nutrição. Eu lembro, uma vez quando você estava apresentando o Web Diet no Rio de Janeiro, era em 2016, primeira vez eu acho que eu tive uma troca com você apresentou o Web Diet ali em 5 minutos, que era uma das suas propostas, mostrar que faz dieta em 5 minutos, alguma coisa assim. E aí você viu meu primeiro slide,
da palestra que eu ia apresentar junto com a Plenitude. Você também era palestrante, Humberto Nicastro também era. Olha, time bom, né? Time bom. Não, pra mim, estar do lado de vocês, 2016, Muito você legal. tem noção, né? Assim, ou pelo menos é como se eu estivesse do lado da seleção brasileira. Puta, obrigado, mas... Aí, o que eu quero dizer é que o meu primeiro slide que você gostou era o slide mais simples da minha palestra e que eu uso como base até hoje, que era para ganho de massa muscular, era para emagrecimento. Em emagrecimento eu colocava assim, nutrição, educação física, medicina e psicologia e a integração deles. E você gostou desse slide. E para mim foi marcante porque é um slide que para mim fazia muito sentido também, porque eu sempre tive essa visão sistêmica da nutrição, eu tenho que dominar as ferramentas da nutrição, mas eu preciso saber conversar com o médico, preciso saber conversar com o profissional de educação física, com o psicólogo, com o farmacêutico. Então, é legal compartilhar porque para mim é bem isso a nutrição, né? A nutrição ela é integrativa, mas para que você consiga exercer esse papel, você precisa se permitir a ir além, né? Do que a nossa parte de atuação propriamente. A gente tem que sair, Rodrigo, um pouco do senso do o que acontece. É síndrome de vira-lata. O nutricionista ele acha que ele é subqualificado. O mercado propõe um pouco dessa pressão. A gente fica vivendo muito dos maus exemplos. Você vive do mal médico, do mal educador físico, do mal isso, do mal aquilo. Para de olhar para esses caras. Olha para os bons. Aí você tem exemplos como a gente tem o Muzi. O Muzi, ele tem ele e o Bernardo na clínica de médicos do esporte. Tem 6 nutricionistas para 2 médicos. Entendi. O valor que dá. O cara que é médico do esporte, o Bernardo é médico do esporte, professor de educação física e tem dentro da clínica 2 médicos, professores de educação física, nutricionistas, o Muzi, o Bernardo são os caras que são referência nisso no Brasil, né, de performance. Então, o alto nível é totalmente diferente do que a gente vê nesse bate-boca, na fofoca. O alto nível está no alto nível. A alta performance é isso. Isso aí. E dá sorte o paciente que consegue chegar aí. Concordo. Cara, como é que eu pego o Rodrigo Moreira, jovem, como é que ele entrou na nutrição assim rapidinho, só pra gente... Marcante. O que foi? Eu era um fanático por esportes. Com 14 anos eu tive uma lesão de joelho, ligamento cruzado anterior, uma lesão séria. Que esporte? Futebol. Eu era um sonhador de ser um jogador de futebol. Escrevia música, eu também tive várias bandas e várias músicas associadas ao futebol. Esse momento também, né, de ter que encerrar minha carreira, minha tentativa de carreira, né, enfim. Aí, a partir desse momento, eu passei no ortopedista, que eu tive a oportunidade de receber o direcionamento dele de cuidar da minha alimentação, cuidar do meu físico, me dando a expectativa de que com 18 anos eu pudesse operar e pudesse voltar a jogar. Aí eu comecei a ler sobre nutrição, comecei a ler sobre treinamento e com 16 anos eu já era referência na minha academia do bairro. Todo mundo me perguntava sobre nutrição porque meu físico estava evoluindo e eu gostava de falar sobre isso. Então eu já sabia com 17 anos que eu queria nutrição, mesmo sendo uma área totalmente isolada. Dentro da minha... eu não tinha familiares que eram nutricionistas, que eram médicos, ninguém era da área da saúde. Aí foi isso, eu entrei na nutrição, aí para mim o marco maior foi o 3º semestre, quando eu entrei na iniciação científica. Aí eu conheci a ciência, aí eu me apaixonei, porque, nossa, é bem marcante. Para mim, a primeira reunião, toda quarta-feira tinha reunião, eu fazia pesquisa no laboratório do Júlio Tirapeg, um grande professor. Ah, eu já li livros, então, incrível. E aí, na primeira reunião, eu não conseguia falar, porque eu não tinha como me expressar do jeito que eu tinha de vocabulário na época. Não sabia os termos científicos. Isso me doeu muito, porque eu falei, poxa, não é inglês, não é francês, não é espanhol, mas eu não estou entendendo nada e eu estava louco para me esconder embaixo da cadeira porque estava com medo de alguém me perguntar alguma coisa. Descobrir, né? Quem é esse impostor aqui? Você tem alguma coisa para falar? Eu não tinha nada para falar naquela época. Aí que eu comecei a estudar nutrição, aí que eu comecei a querer entender como é feito um artigo científico, aí que eu descobri a minha paixão. Que eu falei, poxa, eu gosto disso, me fez vibrar. E aí a nutrição virou carro-chefe na minha vida. Né? Então, abdico muito da minha vida pessoal até hoje, em prol... Você tá com quantos anos, Rodrigo? Tô com 33. Vocês são tudo adolescente pra mim, né? Tô com 47, velho. Nossa, não, Vocês estamos são novos. todos adolescentes pra mim. E aí, foi nutrição esportiva agora.
a nutrição esportiva, você começou pela nutrição esportiva e foi empreender. Foi fazer as clínicas e tudo mais. Vamos falar, vou ser bem dramático aqui para dar corte, né? Fica à vontade. Ascensão e queda da Nutrisport. Nossa. Vamos que isso dá corte, isso dá ibope. Ascensão e queda da Nutrisport. Vamos lá. Que eu vou te dizer no final que não é uma queda, mas vai. Bom, eu cheguei num ponto onde eu estava me sentindo no limite do que eu tinha capacidade de ganho. Estava com uma consulta, na época, com um bom custo, né, um bom valor, um bom investimento, né, dos meus pacientes. Estava com a agenda cheia, aquela situação. E eu preciso dar um passo a mais. Falei, vou colocar outros profissionais para conseguirem também realizar um bom atendimento e aí todo mundo sai ganhando. Aí eu construí um espaço para isso, para ter um profissional de educação física, para ter um psicólogo e para ter um médico. Que a minha visão era integrativa e eu seria um nutricionista ainda nesse início. E aí construí uma equipe, né, onde tinha alguns funcionários fixos, o custo na época para mim fixo era alto, o investimento estrutural também era alto, dei um all-in assim, do que eu tinha financeiramente para isso. Só que eu não tinha o domínio de como conduzir uma equipe, de como fazer as coisas realmente girarem, sendo que ainda a empresa ficava muito dependente dos meus atendimentos para ter essa sustentação do orçamento mensal necessário. E aí eu não conseguia ter tempo para pensar em outras coisas. Enfim, despreparo. A equipe que eu contratei também não conseguiu cumprir com aquilo que era esperado, até que tive que demitir né? Tive que ir reduzindo os custos, porque estavam ficando muito altos. E aí eu acho que em 1 ano e meio, 2 anos, eu falei, quer saber, hoje chega, não dá mais. Do dia para a noite, falei, eu preciso saber dizer não, porque estou me afundando. Eu estou perdendo, né, mais do que estou ganhando. E eu estou tentando há um tempo e não estou conseguindo. Aí foi isso, aí eu desisti, entreguei a sala do jeito que estava, montadinha. Teve alguma dívida aí para ficar mais dramático esse fechamento? Assim, tudo que eu tinha eu gastei lá. Então isso para mim eu poderia ter comprado uma casa. Eu poderia ter reinvestido de uma maneira diferente. Eu poderia ter um conforto de poder ter uma reserva financeira e trabalhar com menos ansiedade, como a vida nos pede. Você ficou naquele tempo, né? Como eu fiquei naquele tempo. Porque, então, assim, eu tinha já uma reserva boa, já tinha comprado meu consultório, já tinha comprado minha casa, já tinha comprado meu carro. Tava com todos esses 3 quitados. E aí, queria dar um passo a mais. Foi essa tentativa. E tinha uma reserva de dinheiro que eu falei, eu não vou comprar mais um imóvel, porque meio que eu tenho o básico para mim. Minha casa, meu consultório e meu carro quitados, né? E aí, construí... É uma trajetória boa. Você estava com quantos anos? 26 só. Não, voando. É por isso que eu falei, eu cheguei num ponto ali que para mim era um ganho muito grande, né? 26 anos de idade, você ter imóvel próprio, carro e um consultório pago... Tudo vindo do meu próprio esforço. Você já era milionário ali, você já tinha mais de 1 milhão de patrimônio. Isso aí. Exatamente. Só que a partir desse investimento, eu tive uma perda grande, porque não é só o dinheiro que você perde, mas o tempo direcionado errado. E aí reconstruir tudo que eu fiz. Hoje eu estou com a agenda melhor do que estava naquela época. Mas o ano passado eu não estava tão bem quanto. Então estamos falando aí de 4, 5 anos de intervalo, tentando reorganizar a casa. Aí eu também desviei um pouco. Eu queria um lado um pouco pessoal. Eu queria construir uma família, um ambiente familiar. Me doei pro meu relacionamento, sabe? Coisas do tipo. E isso eu tinha dificuldade também. De saber equilibrar. Saber equilibrar. Até hoje, aqui, tudo é muito conversado. Eu sou um indivíduo que faço terapia há 4 anos, semanalmente, sem uma necessidade prévia, propriamente para tentar entender o que a vida me põe na frente e lidar melhor com tudo isso. Isso me ajuda muito a ser mais assertivo. Mas foi bom ter tomado essa pancada no começo. Eu no começo, quando muito novo também, com 20 e poucos anos, eu também tive uma quebra. Assim, eu também tomei uma pancada muito grande. Não existe escola melhor do que essa. Um curso caro, né? Um curso caro. Porque o que acontece quando você sente na própria pele? Você aprende de uma maneira que é um tipo de aprendizado que ele... Como é que eu tenho que achar a palavra correta para isso. É um tipo de aprendizado que ele fica pregado no teu DNA. Ele tá na tua mente, ele molda a tua forma de... Esse aprendizado, ele molda a tua forma de pensar.
Sim, demais. Você pensa diferente a partir dele. Você pensa diferente de forma automática. É natural você pensar a partir dele. É isso que eu queria dizer. Até, assim... É um marco, né? Existem episódios na nossa vida que eles mudam a forma com que a gente reage. Entendi. No automático. Porque quando você faz um curso, você vai lá e busca como, tal. Quando você tomou essa pancada, é natural. É natural como respirar, é natural como você... Você não precisa pensar para escovar o dente, você não precisa pensar para tomar decisões certas. Quando você olha alguém muito bem desenvolvido depois dos anos, o que é a tal experiência? É você tomar a decisão certa de forma natural. Entendi. Você toma a decisão certa de forma natural. Porque foram tantos exemplos na vida, mas óbvio que existe o componente da humildade e a de continuar ouvindo. Você tem a tranquilidade de parar para ouvir. Isso não é bem assim. A tal intuição que você tem num velho... Gente, quem contrata um mentor de 20 anos de idade hoje precisa repensar... Você quer falar sobre vida? Você tem que falar com um cara de 90 anos de idade. Sim, eu valorizo. Os tempos eram outros, não eram outros. Os tempos são sempre os mesmos, as coisas são sempre iguais. Mas a tecnologia revolucionou, a inteligência artificial revolucionou hoje. A máquina a vapor também revolucionou o mundo. O discurso foi o mesmo. Pessoas iam perder emprego. Revolucionou. Todo mundo vende que essa nova revolução essa é um divisor no universo, na humanidade. Daqui a pouco vai ter outro. Concordo, entendo perfeitamente. A única constante da vida é que tudo vai mudar, o tempo todo vai continuar mudando. Então criaram a enxada, depois criaram a roda, depois criaram a enxada. Não sei quem veio primeiro, um ou outro. Mas enfim, perfeito. Voltando para essa discussão, para a questão de você ter quebrado, isso extrema importância, né? Você nunca mais cai nesse mesmo buraco. Exatamente. Eu falo que foi um curso caro, como eu simplifiquei, mas o grande problema foi que eu tive que continuar correndo com todo esse transtorno para regularizar esse problema todo que no final se tornou. Ou seja, eu não tive tempo para reavaliar, refletir, realmente ali imediatamente mudar, tentando aprender. Eu tive que reorganizar imediatamente após a decisão. Não tive muito tempo para sofrer. Né? Eu sofri muito pouco. Assim, eu falei, eu vou gravar um vídeo aqui porque isso pode ser marcante para mim. Nem soltei em rede social. Né? Mostrando o espaço, né? Com o carinho que eu tinha pelo espaço que eu construí. O espaço ficou perfeito, do jeito que eu imaginava. Eu visitei, pô. Então, exatamente. Aí, só que eu falei, acabou aqui... Eu tenho dieta para montar, eu tenho palestra para organizar e segue o jogo. Vou fazer o que eu fazia antes. E aí eu comecei, aí agora, enfim. Você tem medo hoje de empreender? Você ficou mais... Tenho mais sim. medrosinho? Eu fiquei. Medroso, dá um medinho. Hoje eu precisaria de um pouco mais de conhecimento até do que eu estava fazendo, porque eu acredito que eu empreendi de maneira errada, por não ter a clareza do que realmente eu estava construindo. Mas você conseguiu construir dentro de você a importância de ter errado naquele momento? Eu... Imagina quebrar agora com 33 para 34 anos de idade. Sim. Não, eu entendo que eu sabia que aquele era o momento de eu arriscar, de certa maneira. Porque, ao mesmo tempo, eu já tinha essas bases que para mim eram muito importantes. Que eu falei da casa, do consultório e do carro. Será que não foi ego de querer crescer? Quem sabe? Vaidade, Nutrisport, botar um nome, ter uma clínica. Não, maior. E era o contrário. Era assim, não era o meu nome, né? Não era por ego, não. Era mais de tentar aumentar a monetização, acreditando que esse era um sistema que dava certo. De ver muitas clínicas multidisciplinares, sabe? Mas, tanto que o nome eu acho que era equivocado, né? Porque era Complexo Nutrisports. Nome difícil, nada a ver, eu tinha que explicar o que era isso. Era errado, então... Isso é uma dificuldade, a gente ter que explicar o que a gente faz. E eu fui perceber depois, né? Porque na época o Nutrisports fazia muito sentido para mim, né? Aquele lance, e ainda o logo, que eram 4 quadradinhos, cada um representava uma área, e agora o Complexo vai ter essas 4 áreas para te oferecer, você vai ter a integração aqui de um sistema de atendimento diferenciado. Tinham avaliações inovadoras no mercado, físicas, né, com um profissional de educação física capacitado para isso.
Então tinha uma série de diferenciais. E era longe de ser ego, assim, na verdade. Era bem o oposto, né? Porque eu queria, na verdade, porque você é um cara dissipar. extremamente humilde. Eu no caminho pra cá, eu tava conversando... Com quem que eu tava conversando sobre você? Falando da tua jornada, o como você sempre foi muito constante, muito humilde. Você é um cara... É raro isso, né? Mas você é raro, é bem raro. Mas você é uma unanimidade, né? Não tem um que não gosta do Rodrigo Moreira. Olha, que É bom. bem unanimidade. Não sei se isso é bom, tá? Não sei se isso é um ponto positivo. Porque às Entendo. vezes você ser odiado por alguns te botam em mais destaque e isso retorna mais. Dizem que se você não tem hater, se você não tá incomodando os outros, é porque você não tá crescendo. É verdade. Tá, não cresceu o mas- suficiente ainda, né? É. Vamos se dizer, pra... Mas aí eu até anotei essa frase aqui. Qual é o seu... É você escolher qual o seu caminho para dar certo, né? Clínica dá certo, mas é o seu caminho para dar certo? Às vezes não é a clínica. Exato. Qual é o seu caminho para dar certo? Perfeito. É Todo por aí. mundo vende esse... Não, se você olhar a gente andar pela rua, você vai ver um monte de gente que deu certo. Você vai ver um monte de gente feliz, um monte de gente realizada. O que você faz da vida? Eu sou eletricista. Mas dá dinheiro? Eu falo, dá, eu tenho mais 2 ajudantes, a gente tem um carrinho aqui, a gente faz... Eu sou especialista em instalar tal coisa, o LED de alta potência. O cara encontrou. Cara, LED de alta potência. O maluco Exato. viaja o mundo duas vezes por ano, é eletricista, instala LED de alta potência. Tem o caminho para você dar certo. Eu entendo. Você tem que escolher o seu caminho para dar certo. Perfeito. A gente vem, agora eu vou passear um pouco na tua jornada toda. Nutrição esportiva tá estampado. É. Da onde veio o chá? Uau. Como que o chá apareceu? Foi Marcante, hein? em casa, assim, teve uma reunião, meu filho, o que, que aconteceu? Que agora você vai tomar o chá na tua vida, porque é contra-intuitivo. Dizem que é uma estratégia, né? É uma coisa contra-intuitiva. Você pega um cara forte, que é da nutrição esportiva, o cara que é atleta, você já subiu no palco, né? Já subi, vou subir final do ano novamente. Vai subir no final do ano? Tô em preparação. É o jeito. Aí, ó. Tem que se mostrar, tem que Tem dar que as se caras, mostrar. fazer a mais, né? Tem. Mas assim, do chás, depois de tudo ter acontecido já, eu comecei a refletir. Minha família sempre incentivou tratamentos com ervas. Eu sempre tive na minha avó, na minha mãe, nas minhas tias. E de onde vem isso deles? Eu acho que de religião, de ancestrais, né? Assim, porque minha avó falava que a nona, né? Que eu não tive oportunidade de conhecer, já fazia essas coisas que ela ensinava. Até hoje eu tenho a oportunidade, minha avó tem 92 anos, uma das, né? Tá viva. E aí, poxa, foi aniversário dela esses dias, eu adoro conversar com ela sobre chás, por exemplo, porque ela tem muito conhecimento. Olha que legal. Minha mãe também, e aí ela sempre me tratou desse jeito, no sentido de usar ervas, assim, rinite, sinusite, a gente tratava com erva, né? Não tratava com medicamento, coisa do tipo. Mas que não era algo tão enraizado em mim. Mas eu sempre prescrevi chás na nutrição, eu sempre vi o chá como uma terapia complementar à estratégia alimentar. Beleza. Mas não falava disso publicamente. Não falava. Aí um dos meus pacientes trabalhava na empresa Leão de Alimentos, que é a líder da América Latina no segmento. Sim. Aí eles estavam precisando de nutricionista para um projeto mais grandioso. E ele me indicou, foi assim por indicação. Aí eu fui lá, acho que tinham outros profissionais e eu fui escolhido. Só que o projeto realmente era bem grandioso. Então eram 2 anos de projeto com um ótimo salário, né, que me deu condição de tirar muito do atendimento. Também foi esse período, né? Assim que eu quebrei, surgiu essa oportunidade. E aí eu Você falei, foi salvo pelo chá. fui salvo pelo chá. Não, total, porque eu tava me sentindo muito mal também na área, assim, no sentido de que, enfim, eu preciso recuperar o dinheiro que eu perdi, mas ao mesmo tempo eu preciso movimentar minhas redes para ser mais visto. E não temos tempo para tudo isso. Aí veio essa oportunidade do chás com a Leão, 2 anos, trabalho intenso. Eu era um consultor técnico. Eles me davam todos os produtos deles, os SKUs, e eu tinha que trazer conteúdos técnicos sobre os produtos para oferecer para o marketing, e o marketing, a partir disso, fazia o que eles quisessem, com essa fundamentação científica. E aí eu amava isso, porque estudar é minha praia, eu adoro estudar, adoro muito, assim, me faz vibrar. Não é cansativo para mim ficar horas lendo artigo, voltar a subir, assim, em relação à interpretação do que for do artigo, para ter um conhecimento realmente... Suas aulas são brilhantes, né? Eu cara? sou apaixonado. Então, aí quando acabou,
Foi muito legal, preciso contar com mais detalhes. Eram 2 anos, só que eu acabei o projeto em 1 ano e 7 meses. Aí eu fui coerente, falei, não tem mais o que fazer também, a gente finalizou o que vocês queriam, e eles foram muito legais comigo, aí eles me contrataram, porque a gente encerrou o contrato, eu não queria ficar ganhando sem estar trabalhando, a não ser que eles tivessem outra demanda para mim, mas eles não tinham isso construído. Aí eles me contrataram para dar palestras, assim, me pagando super bem. Que legal, sabe? que legal. Então, aí eu tive a oportunidade de representar Leão. Ó, vamos falar bem da Leão aí. Bota uma caixinha aqui, ó, da Leão. Vamos falar bem da Leão aí. Foi que marcante. Legal. É bom a gente ver bastidor das empresas, né? Não. Foi a melhor comunicação que eu tive com empresas até hoje. Que a Vitafora atualmente também está incrível, assim, o suporte que eles oferecem está maravilhoso. Eles aceleraram muito o científico, né? A Vitafora, né? Sim. E fizeram questão de trazer um time relevante, um time... Tenho sentido isso. Não foram para os influenciadores, como algumas empresas vão, para Entendo. Uhum. Dancinha de TikTok. Ok, é estratégia de marketing, não estou aqui para criticar ninguém, mas a Vitafora escolheu um outro caminho e acertou muito a mão, né? Acho que é pelo 8º ano a empresa mais prescrita por nutricionistas. Eles se... Agora, eu quero tentar fazer um link, Rodrigo. Como é que eu vou conectar? E é uma provocação. Como é que eu conecto chá com a nutrição esportiva de alta performance que você faz? É viável. Eu tenho aula de chás para os esportes. Onde, por exemplo... provocação mesmo. Como é que um fisiculturista, um cara do teu tamanho, como é que tá o chá aí? E provocação. Críticas sobre a tua atuação aí. Vamos lá. Então, falando do chás, a associação com os esportes, não vai ser o carro-chefe, o chá dentro dos recursos possíveis para melhorar a performance. Seja para o indivíduo correr mais rápido, ser mais forte, para se recuperar mais rápido, para evitar lesões, enfim. Mas os chás podem estar dentro de condutas que irão contribuir. Então, tem estudos, por exemplo, que com o consumo de chá mate, antes da atividade física, o indivíduo conseguiu ter um volume maior de repetições num agachamento e num supino. Então, o chá mate servindo como um recurso ergogênico. Por quê? Legal. Porque ele é rico em cafeína. Então, quem sabe a substância em si que está promovendo esse efeito é a cafeína, mas através do consumo de um chá mate, que é alto em concentração desse componente. Tá, mas aí ele traz também, além da cafeína, ele traz outros componentes, outros fitoquímicos. É surreal. E sai, na verdade, da monotonia alimentar, né? Porque o que a gente ouviu, por exemplo, região norte, Brasil, berry, né? É açaí, só se come açaí. A gente não fala de pequi, de buriti, de nada mais, só tem açaí. Aí a gente faz a monotonia alimentar. E algo que é importante na nutrição, e muito pregado na nutrição, é a diversidade, para você conseguir concentrações diferentes e combinações diferentes de nutrientes como um todo, né? Fitoquímicos, então, que está no hall de nutrientes. Então, chá mate, trazendo a cafeína, o que mais você tem para recuperação? Os anti-inflamatórios, a combinação de açafrão com gengibre e pimenta do reino é muito evidenciada em estudos em comparação a medicamentos anti-inflamatórios esteroidais, né? Como o ibuprofeno, quais são os outros mais comuns, né? Então, temos os anti-inflamatórios, vai lá, eu tô com a Advil na cabeça, a gente tem mais alguns. Tem estudos, então, que comparam essa combinação de ervas com esses medicamentos, trazendo efeitos de redução de dores tanto dores musculares, até mesmo dores de cabeça. Estava com paracetamol para buscar a referência. Então, paracetamol, ibuprofeno, os estudos normalmente combinam açafrão, gengibre, pimenta do reino, isso em forma de encapsulado. Aí também é uma extrapolação da informação para trazer para o chá. Porque nem todos os estudos, esse que eu citei do chá mate, é por chá. Mas tem alguns que são por encapsulados, né? Uma fitoterapia. Qual a dificuldade você encontra, Rodrigo, para poder unir esses dois mundos? Ou se você conseguir unir, eu acho que...
Não, assim, eu consegui em alguns momentos, quando me foram solicitados, né? Então, sei lá, eu vou falar do fisiculturismo. Ao invés de você usar um hidroclorotiazida, que é um diurético comumente utilizado, tem estudos que mostram que a cavalinha, na forma de chá, traz um resultado tão bom quanto 25 miligramas de hidroclorotiazida. Aí é um recurso que eu posso sugerir. Aí o hibisco é um hipotensor, bem comprovado, né? E com doses de 1,5 gramas a 9 gramas do chá por dia, né? Em relação à quantidade de ervas, trazendo um efeito hipotensor excelente. Tem o efeito também hepatoprotetor, que é importante para um usuário regular, por exemplo. Né, tem o efeito nefroprotetor, isso tudo dentro de uma só erva. Se você for analisar a quantidade de polifenóis que tem, por exemplo, no chamate, a cada litro de chamate a gente tem 5 gramas de polifenóis. Se você colocar em qualquer pesquisa, você vai ter muita dificuldade de achar alimentos que se aproximem disso. Então você pode pegar uma berry da vida, que a quantidade de compostos polifenóis, grama por grama, pode ser que fique abaixo de uma bebida. De uma bebida que vai ter menos caloria, que vai ser... Sem calorias, né? E que é vista às vezes apenas como uma bebida, mas que pode ser um complemento nutricional. Tem vitaminas, tem minerais. Um dos efeitos hipotensores conquistados pelo hibisco é decorrente da concentração de magnésio no chá. Que o magnésio também tem esse efeito vasorelaxante. Então, é incrível, né? Aí você tem esse conhecimento... O que você evoluiu... como é que você evolui do teu atendimento número 1 ao teu atendimento de número 4.000? Meu Deus. Como é que você se transformou ao longo desse tempo? É óbvio que você vai falar do que pode ser falado, porque o prontuário do paciente é um segredo. E óbvio que você vai ter esse cuidado. Então, só pra vocês entenderem, se ele não entregar tudo. Tu não entregar tudo, é que não pode entregar tudo, né? Assim, uma frase que tem sido forte para mim, é recente. Eu decidi, no final do ano passado, que todos os meus pacientes são atletas. Por quê? Eu sempre atendi muitos atletas de muitas modalidades, por gostar de estudar tudo que me vinha pela frente. E aí eu percebia que o atendimento do atleta é muito mais próximo, tem muito mais feedbacks, muito mais correções, ajustes, acompanhamento realmente próximo. E com os pacientes comuns, vou colocar assim, era algo mais engessado. Então, recebe o planejamento, e aí daqui 2 meses nos vemos novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, etc. Legal. Aí eu comecei a criar um sistema que é de feedbacks nesse ano. Foi a virada de chave. Esse ano mudou muito a minha rentabilidade no consultório. Eu criei planos de atendimentos, eu não tinha isso, eu era alguém bem ultrapassado, queria passar comigo, o valor era X, e se quisesse passar a segunda vez é o mesmo valor, e não tinha conversa. Aí eu criei um sistema de atendimento, então eu vendo planos hoje. E além de vender esses planos, dentro desses planos eu tenho um acompanhamento como eu fazia já com os atletas. Tenho feedbacks combinados a cada 2, 3, 4 semanas, dependendo do caso. O paciente vai no consultório a cada 60 dias, eu montei um esquema para realmente com o objetivo de fazer a diferença. Eu quero que todo mundo performe. E a minha performance que eu falo com os pacientes pode ser você tratar uma doença, pode ser você ganhar uma competição na modalidade que você quiser, pode ser você atingir a definição abdominal que você sempre sonhou, pode ser, enfim, eu quero que você performe, eu quero resultado. Né? É o que eu sempre exigi dos meus atletas. Alguns atletas, eu oferecia a parceria de divulgação até para aprender a poder trabalhar, mas eu sempre cobrei isso. Eu quero que você siga. A responsabilidade que eu te passo é essa, de você fazer aquilo que eu estou te pedindo. E eu fico com a responsabilidade de fazer de uma maneira correta que dê resultado. Então, se você seguir, vai lá. E é a mesma coisa que eu faço com os pacientes hoje em dia, e a resposta tem sido incrível, porque as indicações aumentaram e o meu ticket médio aumentou assim absurdamente. Você pode falar o valor? Hoje meu ticket médio está em 3.500. Meu ticket médio antes era de 700, 800. Isso de um ano para o outro. R$3.500. Isso aí, se eu abrir aqui, vai estar isso, como referência hoje no banco que eu utilizo. Mas isso é por conta de um acompanhamento mais longevo. Significa, então, que esse valor será dividido por alguns atendimentos
Só que quem me garante que o paciente ia passar periodicamente nas consultas? Mas você está falando do LTV dele, o tempo que ele fica dentro da tua estrutura. E, na verdade, é bom para ele, né? Que a gente sabe que uma consulta não dá resultado. Não resolve. O paciente que só marca uma consulta, é melhor faz o seguinte, cara, manda o dinheiro para mim, eu vou te mandar uma dieta, porque eu tenho certeza que você não vai seguir, e pronto. Sim. Aí, pô, o meu trabalho, o teu, eu faço até mais barato. Manda R$100 para mim que eu te mando uma dieta qualquer. É por aí. Essa é a verdade. Se não tiver... Tem que ter coragem para falar isso. Daqui a pouco vai ter hater e corte, mas deixa ter. Não, mas eu entendo. Atendimento não resolve. É isso. Não resolve. E não sou eu que estou falando. Isso é dado. Isso é ciência de mais alto nível. Não funciona. Sim. O que a gente mais tem é recidiva de peso. Porque, como fala brilhantemente a Ana Tércia, que tem um curso maravilhoso sobre isso, ela traz a reflexão sobre a fase do emagrecimento. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, qualquer um faz. Aquela primeira fase de desidratar, aquela desidratação inicial, aquele corte de peso inicial, qualquer um faz. Que é rápido. É rápido, qualquer um faz. Por isso que funciona. Dieta do abacaxi, dieta do seca isso, dieta da toalha azul, dieta da caneta, de qualquer coisa faz a fase 1. Você vai diferenciar o profissional do aventureiro é dar 2 para frente. Sim. É manter. Concordo. Eu sei do que você está falando, tem um artigo que mostra isso aí. As 3 fases. 3 fases. Você tira 15, eu quero ver, você tirar 15 e manter o cara um ano com 15 a menos. Isso é um grande resultado. Um resultado de um ano para o outro. Não é um resultado de 1, 2, 3 meses para o outro, né? E tem que estar preparado, e nem o paciente está preparado para isso, porque o profissional não fala a verdade para ele. Nem o profissional está preparado. Tem que ser uma conversa franca. Você tem que falar para o paciente, você não engordou em 3 meses, você não vai emagrecer em 3 meses. Ah, mas eu vou perder peso, vai ganhar tudo de novo. Você tem que ter a coragem de falar para isso. Ah, mas eu só quero perder 10 quilos. Você vai perder 10 e vai ganhar 10 de novo. Quiçá não ganhar 12. Se não fizer como deve ser feito. Vai ganhar 12. Vai ser, cada vez que você fizer um processo de emagrecimento agudo, sem a fase de sustentação, sem um planejamento de médio e longo prazo, você vai engordar tudo de novo. Eu vou tomar Monjaro, vai virar a viúva do Monjaro. Vou tomar Saxenda, vai virar a viúva do Saxenda. Sim, é por aí. Você com 33, eu com 47, já passei por tudo. Sim. Não tem nada mais agressivo que bariátrica. Você tem as viúvas da bariátrica. Volta a ganhar peso. 5 anos depois. Ah, mas durou 5 anos. Sim, arrancou o estômago, arrancou o intestino, cortou, mexeu na anatomia. Entrou com estresse danado. Um estresse biológico absurdo, metabólico. Estresse metabólico, biológico. Arrancou um pedaço do cara. Até psicológico, né? Pra lidar com tudo isso. Cirurgia geral, porra. E depois o cara volta a ganhar peso. Mesmo assim. Então, essa é a questão a importância do tratamento a longo prazo. Não, e vai muito além a nutrição do que calcular calorias, comparar calorias. Esse é um ponto ainda que eu não cedi dentro da minha estratégia de comunicação. Porque eu acho que realmente a gente tem que analisar o paciente muito além daquilo que você prescreve também, né? Entender o ambiente que ele está inserido e saber como conectar isso com o seu paciente para ele poder te trazer ferramentas que a maioria dos nutricionistas passam por cima, porque estão só preocupados com o déficit calórico, superávit calórico. E aí, é isso. Então, o que eu faço hoje é o que eu considero o melhor possível. É o que eu faço na consulta, no atendimento. E eu me sinto muito bem por poder oferecer isso para o meu paciente. Eu te vejo, Rodrigo, há muitos anos bastante apaixonado pela nutrição, mas é importante perguntar, já pensou em desistir? Não. Falar, cara, isso aqui não é pra mim? Não. Nunca pensou? Nunca pensei em nenhum momento. Não. Não tem como. Eu falo que, assim, é aquilo, não sei se é bom ou ruim. Eu sou um nutricionista em 100% do meu tempo. Porque o nutricionista não é aquele... Não pode ser visto como alguém chato, assim, de que ser nutricionista fora do ambiente de trabalho é alguém que vai ficar olhando... Fiscalizando os outros. Não. Que seja, se for também, vamos de acordo com o que o momento está pedindo. Mas eu amo falar sobre nutrição, eu amo estar aprendendo, né, sobre a área. Meu entretenimento, por exemplo, ir em eventos, ir em cursos. Você palestra o Brasil todo, né, cara? Você está palestrando muito, né? Eu já tive... acho que não passei por todos os estados ainda, um ou outro, mas já tive a oportunidade de estar em diversos. São Paulo sempre, Rio de Janeiro...
Norte, Nordeste, Sul, Norte, lá. Nordeste, Foi tudo já. Palestra, Quase. tudo. Mas, enfim, adoro Como isso. é que você então... faz com o teu atendimento fora do Brasil? Porque você também tem bastante paciente fora, né? Não é bastante. Eu considero aí uns 20% do atual. É relevante. Porra. Mas ainda... assim, para mim é tão bom quanto. Tanto que o mesmo valor que eu cobro no presencial, eu cobro no online. E não tenho dificuldade nenhuma de comunicar isso. E qual o país que você mais atende? Não, eu só atendo aqueles que falam português porque a minha comunicação em inglês ela é rasa, né? Então, por exemplo, eu atendi um casal onde uma era australiana, né? E o homem era brasileiro, mas morava também fora do país há um tempo. Que legal. Aí eu falei, poxa, eu queria me comunicar melhor com ela, né? Mas ela também super gentil, tentando ali facilitar a comunicação, enfim. Mas é tudo em português, no meu caso, assim. Sim, flui melhor, né? A tua língua nativa, acho que é... Não, claro que se eu soubesse falar fluentemente outras línguas, eu iria me permitir a ir além. No momento você faz, quando for necessário. Mas o atendimento é tão bom quanto. Eu gosto muito da análise de imagem, né? Eu tenho os métodos de avaliação de composições corporais, uso eles porque ainda é muito solicitado, mas tem uma frase sua que vale muito colocar. O que tem que ser bom no consultório é você, né? Você falou isso alguma vez. E que não é assim o equipamento, não é a bioimpedância. E faz muito sentido para mim. Marketing bom não salva profissional ruim, equipamento bom não salva nutricionista ruim. Não adianta você ter um bom equipamento. Quem pilota, você pode ter o melhor avião, se o piloto for ruim, não vai, não vira. Então, mas ao mesmo tempo eu tento ouvir e ver o que o mercado pede. Então, tem um bom equipamento de bioimpedância, né? Sim. Você entende, mas sempre quando... Você usa ultrassom também? Não usou? Não usei. Por achar que, assim, porque eu não dou tanto valor para a composição corporal. Mesmo lidando com atletas, né, frequentemente, muitas pessoas que buscam melhora da composição, eu gosto muito da imagem ainda, né? É o melhor. Para mim é também. Então... O que significa 20 ou 23% de percentual de gordura? Você consegue, na foto, você consegue saber. Eu concordo. A informação que você precisa dali é tá aumentando ou tá diminuindo. Mas isso é um assunto de bastidor. Isso não dá pra gente conversar. Tem assuntos que a gente não pode trazer a público, né? A gente guarda ou conversa com as câmeras desligadas porque as pessoas não estão preparadas para ouvir algumas conversas na nutrição. Tem razão. O que você acha, Rodrigo? Qual é a tua visão Você já acompanhou a transformação da nutrição? O que espera o nutricionista que se formou hoje nos próximos anos? Você tem uma visão positiva ou não? Complexa essa pergunta, hein? A gente vai ter que falar uma verdadezinha pra galera, né? Eu vejo muita gente receosa com a inteligência artificial. Ouço também informações de que há uma expectativa de uma substituição de parte dos serviços pela inteligência, mas eu vejo isso só como uma vantagem, porque temos mais ferramentas para melhorar nosso formato de atendimento e os nossos resultados. Então, eu acho que ainda assim o profissional, esse feeling, essa análise que vai além dos números, essa comunicação que traz uma motivação, que traz uma compreensão da informação, não adianta só ter a informação, né? Eu acho que um parênteses, eu sempre falo para os pacientes que a mudança de comportamentos vai estar muito em fazer sentido aquilo que eu estou orientando a ele. Então, assim, se a gente precisar falar 2, 3, 4 de forma diferente, eu preciso que você entenda o porquê a gente vai fazer desse jeito e não daquele outro jeito. E aí, dando sequência porque faz sentido, muitos pacientes que passam comigo viram referências também na sua redondeza, né, no seu ciclo em relação à nutrição. E outros, eu já tive alguns casos bonitos de mudarem de profissão, de tão aulas que eles consideram que é o atendimento. E que para mim faz muito sentido isso, assim, eu só vou fazer você mudar o seu comportamento se eu te explicar de uma maneira que entre na sua cabeça, que faça sentido essa mudança. E eu dou muito do meu tempo para isso. Eu acho
brilhante você falar isso, que a gente retorna para o raciocínio. Qual é o seu caminho de dar certo? Porque o que a gente ouve é atendimento não é palestra. O paciente quer resolver o problema dele. Pode ser, dependendo do público que você atenda, é receita de bolo. É uma máquina de imprimir e vambora, dependendo do público. Mas aí você vê que o seu caso, o teu grande sucesso, olha o perigo de das pessoas acompanharem o palco e não acompanhar o bastidor. Os alunos vão assistir uma palestra onde alguém vai falar: você não tem que impressionar, você não tem que dar aula para o seu paciente, você tem que atender ele em 40 minutos porque ele quer resultado rápido. Será? E por isso que eu não dei certo na minha clínica. Depois eu fui reparar, porque eu não sou esse tipo de pessoa. E outra reflexão que é importante. Dar errado pode ser o caminho mais próximo para você atingir o sucesso. Sim. Ter quebrado a cara na tua clínica pode ter sido o caminho mais rápido. Imagina se a tua clínica vai mais ou menos. Entendo o que você quer dizer. Como eu ia me moldar pra... Imagina se a tua clínica vai indo meio a trancos e barrancos e você está com ela hoje com 5 salas e uma outra unidade. E ela está ali mais ou menos. Sim, eu seria alguém diferente. Você seria alguém diferente. Olha como foi feliz a clínica quebrar. Sim. Quebrar não, porque você não deveu ninguém. Vamos até mudar esse termo. Você fechar o negócio. Você jogar a toalha. Você jogou a toalha, você não quebrou. Isso Quebrar aí. é uma coisa feia, você deve às pessoas e você não foi fez o isso. caso. Não foi o caso. Mas jogar a toalha, viu como foi importante? Sim, eu entendo. Imagina você fica ali lutando e é como se fosse um lutador que está cambaleando, mas ainda não caiu. Ele vai perder por pontos, ele não vai perder por nocaute. Olha como um nocaute no primeiro round é fantástico na vida. Você verdade. toma um nocaute, você fala, cara, acabou. Não, velho, sai do ringue porque não é essa luta, vai lutar outra coisa. É bem por aí. Muito profundo, mas muito coerente. Não tenha medo do nocaute. Peça o nocaute. Se você tiver numa situação de um negócio, na incerteza e tudo mais, pede o nocaute. Não tenta se esquivar e ficar em pé lutando até o último round, que você vai chegar lá destruído, você vai perder do mesmo jeito, só que quando você perder, você não vai ter força para se levantar. Sim. Porque no nocaute, 30 segundos de luta, tomou um no queixo, caiu, você já levanta pronto, beleza, já até... É isso que acontece com os atletas, né? Quando toma um nocautezão no primeiro round, Sim, cara... ele já levanta um roxo no olho. E vão pra próxima. E vão pra próxima, vamos embora pra casa. O cara que vai até o final chega destruído. Sim. Eu fui me destruindo um pouquinho, né? Por decorrência, mas joguei a toalha e aí... E é isso, eu realmente... Por exemplo, de mentoria, colocando aqui algo além, né? Eu nunca tive a coragem, quem sabe, de estruturar algo para mim, ou seja, trazendo a minha experiência, meu jeito, porque eu acho que ele não é tão interessante para os outros no sistema de atendimento que eu faço. Porque eu tive sucesso no atendimento por ter essas conquistas, sucesso financeiro, vamos colocar. E também sucesso do meio, né? Muita gente na minha região aqui me indica até hoje, me conhece. Não, né? você é respeitado no Brasil, todo mundo sabe quem você é, nem sem falsa modéstia. Você é respeitado por todo mundo, você tem acesso a todo mundo que está e você faz parte do primeiro escalão da nutrição no Brasil. Isso é claro, não é? Então. É inequívoco isso. Você só é mais... Você tem o maravilha, que maravilha, mas você é um cara mais na sua, você é mais na sua, você é um cara mais... eu sou muito mais observador e jamais vou atacar alguém você é de muito graça. na tua. Se você fosse para o embate, talvez você tivesse mais holofote, mas você não busca. O que aparenta para mim é que você é um cara que... Não vibro nisso. Não vibra no holofote, não vibra. Você gosta de dar tua aula e... Sim. E ok. Não te seduz, né? Não é aquela coisa que seduz o holofote. O meu tem muito a ver com legado, assim, eu tenho isso na minha cabeça. Eu quero deixar um legado positivo, eu quero ser visto como uma pessoa que... Mas você acha que o teu método... eu acho que tem gente que vai conectar com esse método e precisa desse método. Eu também. Eu escuto isso de outras pessoas, mas o que eu vejo ser vendido é essa dieta express, assim. Você está diante de um cara que construiu a carreira, construiu a habilidade, fez tudo em cima do método que você usa. Sim. Tanto que eu cheguei a um ponto tão agressivo que eu criei o NEPEM, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Nutrição. Eu lembro. Eu tinha todos os estagiários ali, tudo, a minha sala. O paciente chegava
Olha que louco. A sala de espera do paciente, todo mundo é cristal, é lustre, é experiência. A sala de espera era o paciente sentado no meio dos estagiários estudando. Ficava todo mundo de jaleco branco nas suas mesinhas. Eu comprei Mac para todo mundo, era bem bonito. Eu gostava dessa estética. O paciente, a sala de espera era dentro de entre aspas, de um centro de pesquisa. A gente estava ali estudando o dia inteiro. Tinha paciente fazendo journal, apresentando artigo. Paciente não, estagiário, né? Apresentando artigo. Um para o outro, legal. discutindo. Eu botei tela grande. Eu gosto dessas coisas meio megalomaníacas, assim. Então o paciente estava lá sentado assistindo uma apresentação sobre creatina. Que ambiente bom, hein? Aí eu terminava um atendimento, saía um e ia lá buscar ele. Quer dizer, Muito fora da caixinha. totalmente fora da caixinha. Que hoje é esse lance da experiência do glamour, né? Do vamos glamour. dizer. Não, ele ficava sentado numa cadeirinha. Numa cadeirinha, tinham 2 cadeirinhas. E ele vendo tudo acontecer. Que legal. Num cantinho, assim. Que Ele legal. sabia que o que ele ia receber e eu dava aula pro paciente. E eu amava isso de dar aula. Eu não acho que é um caminho ruim. A gente está chegando quase 1 hora de podcast. Preciso começar ali a encaminhar essa conclusão sobre a tua atuação. Eu quero ainda te provocar, porque eu te cortei, com o que você está imaginando para os próximos anos. E aí é um exercício mesmo de achologia, tá? Não precisa de dado, porque o dado, o crescimento do mercado, não. Achologia. Qual o perfil? O que você olha, o que você acha? O que está na tua cabeça aí? Assim, eu levo em consideração que também as tendências de American College colocam, por exemplo, uma chamada medicina verde sustentável, é um termo que é utilizado, que é utilizar, então, terapias alternativas, como chás, para tratar complicações tanto por reduções de custo, quanto de custos ambientais também, né, que está associado a isso, quanto de aderência. Uma terapia natural tende a ser mais aceita pela grande maioria do que uma medicação sintética. Então, eu acho que ainda a nutrição em si, que aí eu coloco essa parte das ervas também em destaque, vai ter um papel cada vez maior dentro dos tratamentos ou prevenções que virão. Mas queria complementar que eu sempre uns 10 anos já visualizo a psicologia associada à nutrição, que hoje temos a parte comportamental em grande destaque, como uma base, quem sabe, assim, dentro dos aprendizados que terão que vir. Então, o nutricionista ele vai muito além de um prescritor de dietas. Ele, assim, eu acho que em 1973 tem uma frase que é de um americano que fala que nutricionistas são agentes de mudança de comportamentos. E para mim faz muito sentido isso. E eu acho que então o futuro vai ser o nutricionista cada vez mais olhar para o paciente além da composição corporal, né? Tentar realmente ser alguém impactante, trazendo alimentos, nutrientes, estratégias alimentares que vão trazer um bem-estar sistêmico para ele. E aí você vai precisar entender sobre comportamentos, né? Vai precisar entender dessa complexa e direta interação da psicologia com a nutrição, sabe? Eu acho que esse é o caminho. Eu tenho um quadro aqui que eu cobro do participante uma esquisitice. Uau! Olá. Vamos ver se você vai concorrer. Eu preciso de uma esquisitice. Mas tem que ser uma esquisitice, Rodrigo, que você vai... A hora que a gente terminar de gravar, você vai chegar no elevador, você vai falar, puta, pra que eu falei isso? Será? Aí você vai me mandar mensagem, você vai falar, Valentim, tem como cortar e tal? Você vai se sentir mal. Eu quero que você saia daqui incomodado com o que você... Eu preciso de uma esquisitice. Eu vou contar algumas verdades, não sei se é tão esquisita assim. Primeiro, comer semente de mamão, não sei se isso é comum, comendo junto ao mamão. Quando eu como, tem gente que... Mas você comeu a semente? Você mastiga? Não mastigo. Só mando pra dentro porque ela é amarga pra caramba. Mas pra saber dos benefícios. Também como a casca do mamão. Aí é mais assustador ainda, porque eu como mamão mordendo ele, né? Higienizando a sua casca. Não, você vai higienizar, então você corta aquela pontinha e come o mamão todo. Exatamente. Isso acontece com kiwi também. E kiwi é mais impactante por conta da pelinha, né? Tem gente que acha que isso vai, sei lá, é nojento, irritante.
Outro ponto, então eu tenho esse lance de experiência com alimento fora da curva. Eita, pessoal, acho que a gente tem um forte candidato a disputar ali, ó, as primeiras colocações. O que mais tem aí? Ai, meu coisa Deus. simples. Aí vai ser... Vai vir um all-in agora? Vamos. Não. Putz, será que eu... O que Cara, você come? eu gosto de ficar sem roupa o dia inteiro. Em casa? Então, putz, já passei por algumas situações que são esquisitas, né? De, infelizmente, ser visto... Você mora com a sua namorada. Com a sua namorada. E aí eu também não durmo com roupa e tudo mais, mas tem... Não, eu dormir sem roupa é normal. Mas o dia inteiro. O dia inteiro em casa. Puta, cara, aí já... Temos um forte candidato. Acho que estamos falando com o segundo ou o primeiro colocado, gente. Ou o primeiro colocado. Não, demais. Mas por aí. Eu só não faço isso lá em casa, Mesmo correndo riscos. Esse é o ponto. Lá né? em casa, como eu moro em casa, condomínio, mas eu tenho o pessoal que trabalha e tal, mas eu passo o dia, às vezes eu passo o dia de samba canção. Só quando, lógico, tem a equipe que trabalha comigo, tem 2 mulheres que trabalham. Não vou ficar andando de samba canção e sem camisa. Eu passo um calor danado, mas não vou ficar sem camisa com mulheres. Claro, né? Enfim. claro. Mas quando elas não estão, tipo sábado e domingo, é samba canção. Daquela cansadinha meio rasgada, feia, o dia inteiro, andando o dia inteiro no jardim. Mesmo, então... né? Que é a primeira que você escolhe, porque já que vem na cabeça. Demais. Eu peço, sempre que a gente termina aqui, Rodrigo, eu peço uma mensagem final, só que eu tenho que fazer um disclaimer sobre ela. Não pode ser uma mensagem pra família, porque senão dá briga em casa. Tá Aí bom. chega, falou, passou, outra avó não falou pra mim. Falou pra namorada, não falou pra... Então, não pode ser pra família. Se alguém reclamar, você manda elas assistirem um podcast e fala, olha, se elas virem só o corte, fala, assiste lá que é proibido mandar mensagem pra família pra não ter problema. Boa. O que você manda? A câmera ali é tua. O que você manda de mensagem pra... A mensagem final, pra quem... Não, eu acho que é para a classe de nutricionistas, né? Eu sou alguém que gosta de defender a classe, então quanto mais você se preparar, melhor será o seu resultado, e compartilhar conhecimentos você aprende 2 vezes, né? Eu sempre tento estimular com que outras pessoas compartilhem aquilo que sabe com outras pessoas, com outros colegas, amigos da área, que assim a gente aprende ainda mais, porque organizar uma ideia faz você aprender mais com isso, né? Então, quem acha que compartilhar vai dar, às vezes, ferramenta para o inimigo, que eu vejo que tem gente que vê outras pessoas como concorrentes, que eu não consigo ainda ter essa conexão. Então, eu te incentivo a continuar estudando, fazendo o seu melhor, tanto nos seus atendimentos, quanto no restante da sua vida, sei lá, manter seus princípios, seus valores, que eu acho que isso vale muito mais do que... uma roupa, um carro, não se venda à toa, né? E cuide da nutrição como você gostaria que ela cuidasse de você, sabe? Demais, eu entendi. Entendi, teu amor pela nutrição. Rodrigo Moreira, todos os seus contatos, tudo que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas obrigado demais. Eu queria que você terminasse com o teu bordão. Vamos lá. Ó, participar do N1 foi uma verdadeira maravilha! Valeu. Bom demais. Obrigado. Valeu, uma honra, viu? Demais. Uma honra mesmo. Minha, parabéns Sou pelo seu teu fã. exemplo. Só mais uma. Ó, me foi perguntado 2 semanas atrás, antes de receber o seu convite. Eu preciso falar, porque é a oportunidade que eu tenho. Quem eram o profissional que eu usava como referência, né? Que me motivava. E aí eu citei você e o Paulo. O Muzi, né? Querido. E, cara, aí depois veio a sua mensagem, assim, né? Coisas na vida que, não sei, eu gosto de achar que faz um sentido. Faz sentido, pô. Então, obrigado, sou seu fã como profissional, como pessoa também, por tudo que eu já tive a oportunidade de conhecer, o pouco que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Assim, sinceramente, porque eu sei que você é muito maior do que... Você viu lá no começo, né? Você viu antes de web virar o tamanho que virou... Sempre... Eu gosto de tudo que eu vejo. Então, obrigado. Parabéns e obrigado por poder estar aqui para mim. É grandioso. É uma Que verdadeira maravilha! Valeu. Valeu. Obrigado mais uma vez.